Olá, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, meus amores, vamos para a nosso último vídeo, né? Nossa última aula, o nosso último vídeo de matemática. Hoje nós vamos finalizar o nosso livro, tá ok, meus amores? Então, pegue o livro de vocês, tá? Nós vamos trabalhar matemática. Coloquem lá na página 250, tá ok? Meus amores, lá vocês vão encontrar o assunto medidas de massa. Nós vamos trabalhar da página 250 até a página 256, tá ok? Onde nós vamos finalizar com as atividades, tá bom? Então, vamos lá, meus amores, vamos para a nossa última videoaula, não é, de matemática, tá bom? Onde nós vamos encerrando por aqui nós vamos encerrar o nosso livro. Vamos lá, com o assunto medidas de massa. Vamos lá, vamos falar sobre as medidas de massa, não é? Então, aqui no caso, os instrumentos que são usados, tá, para estabelecer, né, essas medidas são esses instrumentos, né? Instrumentos de peso, tá? Então, a massa, né, onde nós vamos trabalhar com a massa, tá? O peso, seja de frutas, de carnes, tá? Carnes em geral, ou a massa muscular da pessoa, não é? Ou então de caminhão, de carros. Então, esses são os instrumentos utilizados para verificar o peso, tá? No caso aqui, são os tipos diferentes de balanças, tá ok? Vamos lá, acompanhem comigo. Medidas de massa. Existem diferentes medidas de massa, usadas para representar a medida dessa importante grandeza. As medidas mais comuns estão ligadas ao grama, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar em relação a medidas de massa, então, a mais utilizada é o grama. Sendo seus múltiplos ou múltiplos, né, que são maiores que o grama. Nós temos hectograma, o decagrama e o quilograma, tá? Que são as unidades maiores que o grama. Os quais são utilizados em objetos de massa maior, tá? Os quais são utilizados em objetos de massa maior que o grama, né, no caso. Também existem os submúltiplos, que são os decigrama, centigrama e miligrama, para medir objetos em que possuem massa menor, tá? Então, aí as menores unidades aí do grama, tá? Menores que o grama. É o decigrama, centigrama e o miligrama. E o principal é o grama, né? Além dessas medidas de massa, existem outras usadas no dia a dia de certos grupos, como a tonelada, a arroba e o quilate, tá ok? Então, vamos lá, continuando a nossa aula. Aqui no caso, não é? Nós vamos ter, que eu acabei de falar, né? Também podemos ainda citar 3 outras unidades. Então, nós temos aí a tonelada, que equivale a 1.000 quilogramas. O símbolo da tonelada é a letra T, tá? Arroba equivale a 15 quilogramas e o quilate equivale a 0,2 gramas. Então, nós temos aí, não é, esses outros tipos, né, esses 3 outros tipos de unidades, tá bom? Aqui, não é, todo mundo lembra da nossa tabela, não é? Então, aqui nós vamos relembrar aqui a nossa tabela, mas agora utilizando, não é? Utilizando o grama, não é? Então, vamos lá.
vamos verificar cada unidade que faz parte dessa tabela. Aqui nós temos quem? kg vai se chamar quilograma, não é? Hg, hectograma. DAG, decagrama. O G, grama. O DG, decigrama. CG, centigrama. E o MG, miligrama. Tá? Então, aqui nós estamos lembrando um pouco da nossa tabela, não é? Aqui, quando nós vamos fazer a transformação, não é? Nós vamos utilizar a tabela. Quando eu utilizo a minha tabela de frente para trás, eu vou o quê? Multiplicar. Eu uso a multiplicação. E quando eu utilizo a minha tabela para a transformação de trás para a frente, eu vou utilizar a divisão, tá ok? Lembrando aí dessa tabela, não é? Todo mundo lembra. É a leitura das medidas de massa. Então, vamos lá, não é? Vamos relembrar como fazer a conversão de unidades de medidas. Todo mundo vai lembrar aqui, não é? Então, aqui, para a gente fazer essa conversão, não é? Essa transformação, nós precisamos da tabela. Então, nós temos aí a tabela, né? Com o KG, HG, DAG, o G, TG, CG e o MG, tá? Lembrando que nós temos os múltiplos, não é? Os múltiplos aqui são maiores que o grama e os submúltiplos que são menores que o grama, tá? Então, aqui, quando você for fazer sua transformação, se a conversão aqui for de frente para trás, você vai usar a multiplicação, vai multiplicar por 10. Se a conversão for de trás para a frente, você vai utilizar dividido por 10, tá ok? Então, vamos lá para a nossa conversão. Converter aqui 16 gramas, não é? Em mg, tá? Em miligrama. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos verificar que o 16 aqui gramas está no G, está no grama, bem aqui, não é? Ele quer converter em mg. O mg está lá no finalzinho, olha só. Então, vamos lá. Quer dizer aqui que vou sair do grama e vou até o miligrama. Então, aqui eu vou pular de frente para trás. Se é de frente para trás, eu vou o quê? Multiplicar por 10, não é? Então, aqui, vamos lá. Ao analisar a tabela de grama até miligrama, teremos 3 unidades de medidas. Então, aqui, tá? Teremos 3 unidades de medidas. O grama, sair do grama, né, até o miligrama. Então, aqui nós vamos correr do grama, não é, até o miligrama para fazer a transformação. Multiplicamos cada unidade por 10. Então, aqui, 16 gramas. Até eu chegar no miligrama, eu vou multiplicar por 10, tá? Então, 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1.000. Então, aqui no caso, 16 gramas vai ficar como? Vai ficar igual a 16.000 miligramas, não é? Bem fácil. Ou então, em vez de multiplicar, né, vocês podem fazer aquele macete que eu falo para vocês, não é? Se eu estou no grama até o miligrama, eu tenho quantos zerinhos? Tenho 1, 2, 3. Então, é só acrescentar os 3 zeros, tá? Então, aí é um macetezinho para vocês entenderem melhor também, tá? Eu tenho aqui 35 miligramas para CG. Olha, agora é diferente. Agora eu vou vir da onde? De trás para frente. Olha só, de MG para CG, de trás para frente. Então, aqui no caso, vai utilizar a divisão, não é? De trás para frente. Olha só, aqui no caso, eu não tenho vírgula e eu não vou poder acrescentar os zeros aqui. Por que não?
porque eu não estou multiplicando. No caso aqui, a minha divisão, eu não vou acrescentar os zeros. Olha o que eu vou fazer. Eu quero transformar em miligrama para centigrama, não é? Então, vai ser de trás para frente. Então, no caso aqui, vai entrar a divisão. Então, eu não vou acrescentar os zeros. Aqui, no caso, vai ficar 3,5. Olha só, por que 3,5? Se eu pulei somente uma casa de trás para frente, é a divisão. Se é a divisão, aqui no caso, eu vou pular de trás para frente, tá? Só que como é divisão, vai entrar a vírgula, olha só. Vou pular uma casa de trás para frente. Então, vou pular daqui, de trás para frente, pular uma casa. Quem vai entrar aqui? A vírgula. No caso aqui, ficou 3,5 MECG, no caso, tá? Agora, aqui embaixo, eu tenho uma vírgula. Olha só, eu tenho a vírgula. Eu quero sair do DG, tá? E ir até o MG. Eu vou pular quantas casas? Uma, duas, tá? Aí, tia, eu só vou acrescentar os dois zeros, não é? Não, aqui no caso, você não vai acrescentar os dois zeros. Por que não? Porque aqui eu tenho uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula, eu vou pular a quantidade de casas que eu pulei lá na minha tabela. Uma, duas. Então, aqui eu vou pular uma, duas. Vou pular duas casas. Da onde? Olha só. De frente para trás. De frente para trás. Então, vou pular de frente para trás. Vou pular uma, duas. A minha vírgula foi para trás. Quando a minha vírgula vai para trás, ela vai o quê? Vai sumir. No caso, fiquei com 432 mg. Fácil, né? Então, aí, vocês aprenderam, né, como converter, utilizando a tabela, utilizando as unidades, né? Como transformar aí de uma unidade para outra unidade, tá bom? E finalizando aqui, vocês vão realizar as atividades, tá? Das páginas 254 a 256, tá bom? Então, por hoje, nós estamos finalizando a nossa aula de matemática e também o nosso livro, tá ok? Nós estamos encerrando, tá bom? Então, até a nossa próxima videoaula, né? Acho que, não, vai ter só atividades agora, né, criança? Para a revisão para a prova, tá? Porque arte nós já acabamos também, não é? Geografia, história e finalizamos com matemática hoje, né? Então, nós vamos realizar somente as revisões para a prova, tá bom? Então, até a nossa revisão. Beijos, tchau!